paz do Senhor Jesus, que alegria, que satisfação falar da palavra de Deus com você. Eu queria falar um pouco sobre o casamento. Hoje o casamento é atacado, muita gente fala que o casamento é uma instituição falida, mas o casamento ele foi planejado por Deus e lá no seu sermão profético, o Senhor Jesus nos revela, nos mostra que o casamento vai durar até os últimos dias. Porque o Senhor diz que o final dos tempos será como nos dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Apesar de toda essa campanha contra o casamento, é o sonho, né, de muitas mulheres entrar na igreja e se casar. E nós precisamos entender o que é o casamento cristão, como que ele funciona. E eu quero fazer uma série de 2 pregações sobre o casamento. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 1. Pega sua Bíblia, eu espero. Mateus capítulo 19 diz assim: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia. No outro lado do Jordão, grandes multidões o seguiam e ele os curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Amém. Vamos ler até aqui. Aqui nós já podemos perceber que Deus fez o casamento para durar a vida toda. Então a pessoa que casa deve ter esse propósito de prometer amor eterno. É interessante que eu já vi pessoas dizerem, olha, como que eu vou prometer que eu vou amar minha esposa na pobreza, na riqueza? Como que eu vou saber o que vai acontecer? E se ela ficar feia? E se acontecer isso? Se acontecer... Olha, meu querido irmão, se a minha esposa não prometesse me amar em qualquer situação, sinceramente eu não casaria com ela. E se um homem ou uma mulher não está disposto a fazer esse juramento, a assumir essa responsabilidade, então não está apto para o casamento. O Senhor aqui fala que homem e mulher se tornam uma só carne. Então, depois que você casa, você forma uma unidade com o seu marido, com a sua esposa. Então, vocês têm que ser um. Você não pode mais pensar em você, você tem que pensar também na sua esposa. Você não pode mais só pensar em você, você tem que pensar no seu marido. Eu já ouvi dizer de casais que separam dinheiro, que separam isso é de um, isso é de outro. Teve um irmão que contou para mim que ele conheceu um amigo, né, que era evangélico, e ele foi na casa do amigo dele, e a esposa falou assim, reclamando do marido, eu não aguento mais, aqui em casa ele separa o que é meu, o que é dele. Olha, meu querido irmão, se você é uma só carne, o que é do marido é da esposa e o que é da esposa é do marido. Então, quando você se casa, se o marido tem 5.000 na poupança, agora esses 5.000 são dos dois. Se tem dívida, a dívida é dos dois. Por isso que antes de casar é importante que você diga para o seu marido, para a sua futura esposa, para o seu futuro marido, se você tem dívida.
né? É importante que você combine o que você pretende para o casamento, quantos filhos vocês pretendem ter, porque um dos propósitos do casamento também é continuar a espécie. Quando o Senhor Deus criou o homem, o Senhor disse: crescei e multiplicai-vos. Então é importante isso, que o casal combine. Aqui o nosso Senhor disse: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, quando você se casa, você tem que deixar o seu pai e a sua mãe. Esse deixar, ele é emocional. Agora, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu resolvo os meus problemas. Você não pode se casar e ficar dependendo emocionalmente do seu pai, dependendo emocionalmente da sua mãe. Esse deixar é geográfico. Quem casa tem que ter a sua casa, né? A pessoa para se casar tem que ter meios para se manter, principalmente o homem, que é a responsabilidade dele, manter a casa, ele tem que ter um emprego, tem que se calcular, né? Quanto vai custar o aluguel, ou se tem casa própria, não vai pagar aluguel, quanto se vai se gastar, né? Para ver se os recursos são suficientes para se casar. E nós não podemos ignorar essas coisas, né? Muitas pessoas se separam porque um dos cônjuges depende emocionalmente do pai, depende financeiramente do pai ou da mãe, e juntamente com a dependência financeira vem o domínio. Então o casal tem que tomar as suas decisões, né? Tem que ser independente do seu pai e da sua mãe. É assim que deve ser. Deve jurar amor eterno e, como o Senhor aqui fala, o que Deus uniu, não separe o homem. A pessoa que é egoísta, ela não serve para ser casada, porque casamento é renúncia. Eu sou casado desde 2005, né, com a minha esposa, então nós já temos, vamos fazer aí 16 anos, né, de casados. Temos 16 anos com a graça de Deus. E se você não tiver disposto a amar, a perdoar, a saber se comunicar, você não permanece casado. O Senhor Jesus, ele disse que nós devemos, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E lá nas cartas que o Senhor mandou através de João às igrejas da Ásia, nós vemos como o Senhor se comunica com a sua esposa. Comunicação no casamento é muito importante, é muito importante. E isso que eu vou falar serve para o marido, serve para a esposa. Você tem que saber falar, saber se comunicar. Então, por exemplo, o Senhor Jesus, sempre que ele ia fazer uma repreensão à igreja, ele faz um elogio, né? Antes da repreensão. Então, ele falou para uma igreja: vocês não suportam a heresia, mas tenho contra ti que faz isso de errado. Então, você acaba percebendo que você tem que saber elogiar para poder fazer a crítica, né? Porque vamos dar uma olhadinha lá, né? Vamos então lá no livro de Apocalipse, no capítulo. Eu vou falar aqui para você e vai ficar mais fácil da gente visualizar o que eu estou falando. Apocalipse, capítulo, vamos ver aqui o 2 ou 3, né? Que fala, que o Senhor fala à igreja. Vamos pegar aqui Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores.
Vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Amém. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Senhor primeiro elogiou para depois criticar. Então, você que é marido, chegou em casa, sua esposa fez uma comida para você, e aí você pegou o arroz, estava horrível, estava sem sal. Antes de reclamar do arroz, prova o feijão, prova o bife. Com certeza alguma coisa está boa. Aí você diz assim: amor, esse bife está uma delícia, esse feijão está uma delícia, mas o arroz está sem sal, está ruim. Com certeza sua esposa vai receber melhor, porque você elogiou o que estava bom e criticou o que estava ruim. Agora, se você provou o arroz e já falou, essa comida está uma porcaria, olha, você magoou sua esposa, você jogou o esforço dela fora, mas dificilmente ela vai aceitar essa crítica. Da mesma forma, a esposa, se ela souber comunicar com seu marido, ela vai incentivá-lo, ela vai fazer com que ele escute a crítica. Então, por exemplo, se o seu marido foi lá e cortou a grama do quintal, e você chegou para ele e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, não acabou o trabalho não, tem que arrumar o guarda-roupa, a porta está arrebentando, vai lá arrumar. Bom, você não incentivou ele, né? Agora, se você chegar com um copo de suco gelado e falar: nossa, amor, a grama ficou uma beleza, toma esse suquinho gelado. Ele toma e depois você fala: olha, tem mais coisa para arrumar, né? Tem um guarda-roupa, tem. Perceba que se nós soubermos nos comunicarmos no casamento, as coisas vão bem. Agora, quando a gente não sabe, as coisas vão mal, né? Então você deve ter sabedoria para resolver os seus problemas, para ter diálogo. Você deve planejar as coisas, né? Conversar. Muitas vezes a gente não conversa antes do casamento algumas coisas e depois elas viram problemas, né? Por exemplo, a minha esposa reclama muito que eu vou na casa dos meus pais muitas vezes. Então, isso é algo que pode ser conversado, pode ser combinado e vamos na casa do meu pai uma vez por semana, na casa do seu também, uma vez por semana. Ou seja, a Bíblia nos ensina que o acordo cobre multidão de pecados. Então nós precisamos ter sabedoria. Agora saiba que as brigas acontecem, né? A gente discute, a gente às vezes é criado de maneira diferente, são duas cabeças que pensam diferentes, e cada um tem uma ideia sobre como educar os filhos, cada um tem um pensamento sobre dinheiro, sobre finanças. Então nós temos que ter muita paciência, né? E no começo do casamento é normal que aconteçam muitas discussões, mas com o tempo a coisa melhora e a gente vai aprendendo a lidar uns com os outros, né? Eu, por exemplo, tenho uma mania que a minha esposa não gosta. Eu tenho mania de pôr roupa suja de volta no guarda-roupa. Então ela está sempre falando isso para mim, né? E às vezes tem mania que as pessoas não mudam, você vai ter que aguentar, né? Então tem que ter amor, né? É o amor que resolve todas as coisas, amém? Então siga esse ideal, né? De buscar um casamento que dure para sempre, de prometer, né? Que vai ser fiel em qualquer situação. Saiba também se comunicar, saiba falar as coisas com amor, e você vai ver que você vai conseguir vencer os problemas e as dificuldades. Então eu quero terminar. Na semana que vem eu pretendo falar sobre as obrigações do marido, as obrigações da esposa. Tá certo? Um abraço, que Deus abençoe você.